Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, a sua família. Eu quero mais uma vez trazer aqui uma palavra para o seu coração. E eu quero, no dia chamado hoje, querido, que esta palavra, ela possa chegar ao seu coração, que ela possa entrar no seu coração. Porque, querido, eu quero ler um texto aqui que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, o versículo 7 ao versículo 8. Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7 e 8. Vamos ler o versículo 6 também. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E queridos, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo em que estamos vendo tantas coisas sendo ditas, tantas palavras, tantas pessoas pregando inverdades. É isso que eu quero dizer para você, inverdades, irmãos. Estão deturpando a palavra de Deus. Querido, e a palavra de Deus é bem clara quando no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando você pega, queridos, a palavra de Deus, você vai ver que próximo do fim do ministério terreno de Jesus, a Bíblia vai dizer que os seus discípulos se aproximaram-se dele com várias perguntas. E eles perguntaram sobre o futuro, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. Os discípulos falaram para Jesus assim, dize-nos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E, querido, nós estamos chegando no fim do mundo. Jesus está voltando. E eu vejo na palavra de Deus que quando o Senhor Jesus, quando os discípulos perguntam isso para Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus respondeu para eles assim, olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Isso Jesus falando. E ele continua dizendo, olha, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A palavra de Deus, querido, o apóstolo Paulo, ele também nessa época, ele alertou dessa época. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, ao seu irmão na fé, Timóteo, evangelista, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer assim, olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. E é isso que está acontecendo, meus irmãos. Porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele ainda ensinou, Ele disse lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14, ele vai dizer, deu uns para apóstolos,
outros para profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo tempo de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. É isso, irmãos, que nós estamos vendo. Pessoas serem enganadas. E pior, estão sendo enganadas por pessoas que estão em cima do altar. Pessoas que estão em cima do altar. Coisas absurdas, irmãos, acontecendo. Nós estamos vendo aí pelas redes sociais. Eu estava vendo aqui nas redes sociais, irmão, tá aí um círculo, um vídeo, né, circulando aí pelas redes sociais. Irmãos, eu coloquei a mão na cabeça, eu fico me perguntando, da onde que esse povo tira essas coisas? Eu não sei se vocês viram, mas há um vídeo circulando onde um cidadão que se denomina pastor, ele, no chamado culto, e segundo ele, para a purificação das irmãs, o que que acontece? Ele simplesmente chama as irmãs para o altar e não se assustem com o que eu vou falar. Eu não sei se vocês já viram, né? Simplesmente dizendo que é para a purificação das irmãs, chama as irmãs à frente, a irmã simplesmente levanta o vestido, a saia, e simplesmente o cidadão raspa a genitália da irmã em pleno chamado culto. Eu te pergunto, aonde tem base bíblica para isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? São coisas absurdas? São coisas absurdas, né? A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, né, o Senhor Jesus diz o que? Olha, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os escolhidos. Pois é, irmãos. E eu fico me perguntando aonde? Que base bíblica tem isso? E o pior, irmãos, a moda agora, né, pode tudo. A moda agora, hoje, dentro das igrejas, é o quê? Ah, não, pastor, deixa de ser retrógrado, isso não tem nada a ver. Né? Não, isso aí não tem nada a ver. Como, por exemplo, eu fui procurado por uma pessoa, né, que segundo essa pessoa, os líderes dela, né, simplesmente essa pessoa passando por uma situação, um casamento, simplesmente os líderes viraram para ela e disseram, não, pode separar, que nós abençoamos essa separação. Foi isso que disseram para ela. Queridos, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, cada caso é um caso, sim. Mas, querido, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus 24, 35, Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, ela vai permanecer. Então, se a palavra de Jesus vai permanecer, então, eu acho que esses líderes se esqueceram daquilo que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 6. Quando ele mesmo disse, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Bem verdade é que esse versículo nos chama atenção. O que Deus ajuntou. E a realidade é que muitas união que está tendo, será que foi Deus que uniu? Será que foi Deus?
Porque tem muitas pessoas também se precipitando, querido. Tem muitas pessoas correndo para o casamento, tem muitas pessoas que estão aí desesperadas. E aí nós vemos tantos casamentos fracassados. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai falar acerca disso, acerca de casamento. Paulo vai nos ensinar isso. Quando você pega aqui, olha, eu vou abrir a palavra de Deus aqui, 1 Coríntios. Todos nós conhecemos, todos nós que somos leitores da palavra de Deus, sabemos disso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Paulo estava tendo problema lá na igreja de Corinto. Aí Paulo, no versículo 1, vai dizer assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então Paulo está divertindo, bom seria, né? Mas aí no versículo 2 ele vai dizer assim, olha, mas por causa da prostituição, melhor é que, né, que cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Então, irmão, por causa da prostituição desenfreada lá em Corinto, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo incentivou, né, os que poderiam ser tentados a cometer o pecado sexual. Ele fez o quê? Se casem. Porque é melhor casar, né, do que viver se abrasando. É melhor se casar, ter um relacionamento permanente com uma esposa, com um marido, do que cair no pecado sexual. E aí, que dentro desse texto aqui, e aí eu quero chamar a sua atenção a você que é casado, você minha irmã, você meu irmão. No versículo 3, Paulo vai dizer assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Benevolência. Ou seja, marido e esposa têm um dever. É isso que é a palavra certa, de manter relações sexuais um com o outro, para que nenhum deles seja tentado por Satanás a ter relação fora do casamento. Então, ei, você, minha irmã que está me ouvindo aí, você mulher, você esposa, né? Paulo aqui ele vai dar um ensinamento incrível. Aí ele vai dizer no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Significa, irmão, que esse corpício seu aí, agora, pertence à sua esposa. Isso. Porque Paulo vai dizer assim, olha, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Sabe o que nós vemos? Isso aí é uma reclamação de muito tempo. Talvez você, irmã que está me ouvindo, né? É aquela velha história que muitas das vezes o marido, quando procura sua esposa, ah não, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou cansado. Sim, vai haver momentos como esse. Mas a reclamação, muitas das vezes, é que essas desculpas são constantes. E aí, minha irmã, você está abrindo brecha e deixa eu deixar bem claro aqui para você. Não estou dizendo que isso é um motivo para que o seu marido procure outra pessoa, para que a sua esposa procure outra pessoa. Não. Isso aí não é motivo. Mas é uma brecha que o casal abre para que Satanás, ele tente. Paulo está dizendo aqui, né? Porque ele vai dizer, olha só, ele continua dizendo, por algum tempo, e esse momento, querido, Paulo vai dizer assim, olha, por algum tempo,
Então, é algum tempo. Porque, queridos, pasmem, eu já vi, já recebi notícias, já ouvi casais em que o marido reclama e que sua esposa o deixou, né? Nós usamos aquele termo na prova, né? Por 3 meses. Sim, 3 meses. Eles casados, não é porque estavam brigados, não. É por causa dessas desculpas. Por 3 meses. E aí Paulo vai dizer, né? Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Queridos, preste atenção. Isso aqui é muito sério. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantos casais se separando? Torno a dizer, não é motivo para traição, não, querido, mas isso aí é uma brecha que tanto o homem quanto a mulher abrem para a destruição do casamento. Essa é a realidade. Quantos casais nós vemos? E, querido, isso é muito sério. Ei, você que está me ouvindo, olha só, preste atenção. Isso aí interfere até mesmo na sua vida espiritual. Talvez você diga assim, pastor, da onde o senhor tirou essa heresia? Não é heresia, querido, é a Bíblia. Você quer ver o que está escrito na Bíblia? 1 Pedro, depois você abre lá e lê. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você está vendo? O que a palavra de Deus está dizendo. O seu relacionamento íntimo com a sua esposa, com o seu marido, minha irmã. Porque eu sempre costumo dizer que não precisa de uma brecha muito grande para que o diabo venha agir na nossa vida, não. Eu gosto muito, eu já dei um exemplo aqui várias vezes. É como você bate uma laje e vira aquele concreto, faz aquela massa bem feita e tudo, e de repente quando chega a chuva, você olha e no cantinho tem uma goteira, está merejando. E aí você se pergunta, como é que essa água conseguiu passar? Por quê? Porque ela encontrou uma brecha para que ela passasse. Assim é o inimigo, irmãos. Ele procura, a palavra de Deus vai dizer que ele anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Às vezes, minha irmã, às vezes, meu irmão, de repente, é numa pequena discussão que de repente o seu marido sai para trabalhar, ou a sua esposa sai para trabalhar, brigado com você. Aí lá no serviço, de repente, minha irmã, você está fragilizada. E aí, o que acontece? Aquele elogio que você deveria ouvir do seu marido, de repente alguém chega para você e fala assim, nossa, você está linda hoje. Você arrumou o cabelo, esse vestido caiu bem em você. Aquilo caiu lá, aquilo foi lá no fundo, lá no coração. Porque nós sabemos, querido, que a mulher é emoção, o homem é razão. A palavra de Deus, ela me mostra que a mulher foi levada a pecar por aquilo que ela ouviu. Pastor, aonde? Na Bíblia. Quando Satanás, quando a serpente foi lá, ele quis com que Eva caísse, o que ele fez? Ele persuadiu ela com palavras. E ao homem, quando a palavra de Deus vai dizer, e viu Adão que o fruto, ou seja,
pela visão. Então, minha irmã, quando você não cuida de você mesmo para o seu marido, muitas das vezes na rua, e hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo isso, aquilo que muitas das vezes o seu marido não vê em casa, ele está vendo na rua. E o diabo se aproveita dessa situação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer ainda, olha aqui, no versículo 6, digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Né? Então eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui, que esse ensino, ele fala como se fosse um mandamento, né? Que nós estaríamos debaixo de uma obrigação. Nós vamos ver no ensinamento de Paulo, que o apóstolo Paulo, né, por vezes ele deu ordens diretas, né? Ele falou, né, irmãos, de modo tão direto sobre uma questão que isso se tornou um ensino do Senhor. A prova disso é que quando você pega a passagem de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 ao 34, por exemplo, você vai ver que ele apresenta ordens sobre como as coisas deveriam ser conduzidas à mesa do Senhor. Então nós vamos ver que os ensinos do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, 14, nós vamos ver, não são meras opiniões, mas verdades apostólicas, irmãos. No versículo 7 aqui, nós vamos ver que ele afirmou, preferir que os solteiros ficassem sozinhos. Mas ele reconheceu que Deus tem propósito, habilidades diferentes para o seu povo. Então, irmãos, ele vai aqui nos ensinar para que os que eram casados, mas agora estão viúvos, que era bom ficar sozinho, dar uma oportunidade maior para trabalhar para Cristo. Mas, por outro lado, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele reconhece que são poucos os que podem conter-se no sentido de ficar sozinho, irmãos. E o bom do versículo 8 aqui, nós vamos ver aqui Paulo falando, que deve ser equilibrado com o ensino de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, quando o próprio Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Paulo, ele vai nos ensinar aqui, olha aqui o versículo 10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Queridos, olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando, não sou eu. Se vocês querem brigar, se vocês querem achar ruim, briguem com Jesus, porque foi o Jesus que falou. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, o que Paulo está dizendo aqui, querido? Claramente, que nós não devemos nos divorciar do nosso cônjuge. Em vez de divórcio, Paulo aqui ele usou o termo assim, se apartar, que a ideia é a mesma, que o marido e a esposa cristã não devem deixar um ao outro. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Essa afirmação adicional de que se o casal se divorciar deve ficar sem casar, condiz com o ensinamento de Jesus. Porque quando você pega as palavras de Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 9 ao 12, o próprio Senhor Jesus vai dizer o quê? Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava em casa novamente, os discípulos vão interrogar ele acerca sobre o mesmo assunto, que é assunto de casamento, de divórcio. E aí Jesus vai responder, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, está cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, está cometendo adultério. Então é o Senhor Jesus que disse isso.
E hoje, irmãos, nós estamos vendo, como eu falei, que essa pessoa se achegou a mim e disse, pastor, os meus líderes falaram que eu posso me separar, que eles me abençoam. Aonde está escrito isso, irmãos? Olha aqui, Paulo ainda vai dizer mais. Versículo 12, capítulo 7, versículo 12, Paulo vai dizer assim, mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, irmãos, Paulo aqui ele apresentou um problema, que de repente talvez não foi discutido por Jesus. Mas aqui, às vezes, o marido ou a esposa se converte. E aí, o que Paulo está exortando aqui? Você se converteu e o seu cônjuge não? Paulo está advertindo aqui que o cristão ele deve continuar casado se o cônjuge ele não quiser se divorciar. Então, por exemplo, você que está me ouvindo, você irmã, você se converteu, você aceitou Jesus e seu marido não? Então você, pastor, porque agora eu sou crente e meu marido não é, eu vou me separar? Não, querido. Você está casada, ore para que Deus trabalhe no coração dele, para que Deus também venha fazer o milagre na vida dele. Por quê, querida? Você estando casada, você crente, ele não? Olha o que a Bíblia diz. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Querido, então entenda, minha irmã, para com esse negócio. Se você está na igreja, você busca Deus. Agora, a conversão do seu cônjuge vai depender das suas atitudes. O que adianta, querido? Você aceitou Jesus, está casada. Porque Paulo, Paulo vai falar claramente acerca disso. Então, meu irmão, você é casada? Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, que através das suas atitudes, você vai ganhar ele para Jesus. Você quer ver? Eu vou ler aqui para você. Está escrito na Bíblia, minha irmã, para você. 1 Pedro, olha o que está escrito aqui, eu estou com a Bíblia aberta. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então, minha irmã, deixa eu te falar. Olha o que o apóstolo está ensinando aqui. Se o seu marido não conhece a palavra, que ele venha ser ganho, pelo procedimento da sua mulher, pelo seu procedimento, pelo seu bom testemunho dentro de casa. O que adianta você ter um bom testemunho dentro da igreja e você não ter um bom testemunho dentro da sua casa? Você ser bênção para o pastor, mas você não é bênção para o seu marido? O que adianta? É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, meu irmão, comece a orar, comece a buscar de Deus, para que o seu marido se converta, para que ele seja também salvo em Cristo Jesus. Por quê? E o que nós estamos vendo é isso, irmãos. Não, pode separar. Aí é um tal de casa separa, casa separa, casa separa. Aonde nós vamos chegar com isso, irmão? Onde está escrito isso na Bíblia? Pastor, e quando a Bíblia fala em Mateus capítulo 19,
que o meu marido me traiu e eu posso me separar dele. É mesmo? Você leu direito Mateus capítulo 19? Vamos lá. Eu quero ler junto com você a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 19. Aqui a epígrafe é clara acerca do divórcio. Nós vamos ver que a palavra de Deus está dizendo aqui que eles foram tentar Jesus. Aí Mateus capítulo 19, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E hoje é o que está acontecendo. Por qualquer motivo. Entenda, queridos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não estou aqui dizendo, porque eu tenho certeza que vão aparecer aqueles, então quer dizer que a mulher ela tem que viver apanhando, o marido batendo. Não, querido. Você que está me ouvindo, você mulher, você apanhou, existe lei Maria da Penha. Isso. Você não é obrigado a viver em escravidão, não. Não estou dizendo isso. Mas ele está dizendo aqui. Aí Jesus vai responder, olha, disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí, mais uma vez, eles vão tentar Jesus. Disseram, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus respondeu, disse-lhes, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que traição é difícil. Talvez você que está me ouvindo. Mas hoje, irmão, por qualquer coisinha estão separando. E pior, estão ensinando que podem separar. Paulo, ele vai dizer aqui em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, vamos ler. Se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, o versículo de número 39. A palavra de Deus vai dizer assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se, olha só, irmãos, olha que tremendo, olha que coisa, que palavra forte. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Olha só, hein? Então, essa passagem aqui, quando Paulo fala que a mulher está ligada ao marido, em todo o tempo, você vai ver que essa mesma palavra de Paulo ela é similar a Romanos capítulo 7, versículo 2, quando Paulo usou o casamento para ilustrar o compromisso com a lei. Aqui nós vamos ver que ele enfatiza que o casamento deve ser para a vida toda. E aqui ele ainda diz, caso um dos cônjuges morra, a única restrição que ele fala sobre a pessoa se casar novamente, e ele vai dizer aqui, olha, a pessoa ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, que a pessoa se case com, se ela é crente, se casa com crentes. E Paulo ainda vai dizer que, aqui nós vamos ver que mesmo sendo permitido que essa pessoa que ficou viúva se una novamente, Paulo ainda acredita que é mais prudente que ela permaneça solteira. Está aqui no versículo, em diante. Então, meu irmão, eu aprendo, porque Paulo diz assim, tem o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele capacitava Paulo não só para falar com autoridade apostólica, mas também com sabedoria espiritual. Meu irmão, eu quero terminar
dizendo aqui, a palavra de Deus, 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Né? E aí nós vemos tantos ensinamentos. É que nem, né, a Igreja Católica, eles ensinam que o apóstolo Pedro foi o primeiro Papa que existiu. Tá bom. Se o apóstolo Pedro foi o primeiro Papa que existiu, a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 29, que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, se Jesus curou a sogra de Pedro, eu entendo que se Pedro, ele é exemplo, ele é referência de primeiro Papa, então o Papa atual tem que casar, porque Pedro tinha sogra. E para ter sogra, tem que ter esposa. Ah, mas eles criaram a lei do celibato. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, escritores de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, aos que se dão à prostituição, aos devassos e adultos, Deus o julgará. Se quer mais? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, semelhante vós, mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos, foi o que eu li, para que também, se algum deles não obedece a palavra pela sorte, né, sejam ganhos sem palavras. E para finalizar, querido, o apóstolo Paulo, né, que eles declaram que Paulo ensina o celibato, Paulo vai dizer, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, eu quero ler. Esse eu faço questão de ler, irmãos. Isso aqui eu faço questão de ler. A palavra de Deus, Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, ou seja, quem deseja o episcopado, quem deseja fazer a obra de Deus, excelente coisa deseja. Só que aqui o apóstolo Paulo vai dar, né? Você quer fazer a obra de Deus? Então, para você fazer a obra de Deus, aqui, ó, você tem que ser dessa forma. Então, queridos, eu quero terminar dizendo para você, em nome de Jesus, tome cuidado com aquilo que eles estão ensinando por aí. Porque eles estão ensinando tantas coisas, que não condiz com a palavra de Deus. Essa é a primeira parte do estudo que eu quero deixar aqui para vocês. Depois eu vou continuar falando de outras coisas. Porque o que estamos vendo aí também é um tal de correr atrás de profeta fulano de tal, de profetisa fulano de tal. Queridos, eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou contra a profecia, não sou contra a revelação. A palavra de Deus, ela me ensina, né, que a profecia é para exortação, consolação e edificação. Então, se ela fugir desses três parâmetros, foge dela, sai dela. Porque o que nós estamos vendo é que quantas pessoas se intitulam profetas, estão falando em nome de Deus e não são de Deus.
Muitas pessoas estão dizendo, abrindo a boca, dizendo, assim manda te dizer o Senhor, quando na realidade Deus não mandou falar nada. Então, querido, Jeremias capítulo 33, verso 3, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então você pode clamar a Deus. O Senhor Jesus, ele disse, tudo que pedindo, crendo, recebereis. Você pode orar, você tem acesso direto ao Pai. Você pode falar com Deus. Quando você pega a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, você vai ver que Ana, o desejo dela era ser mãe, a sua madre foi fechada. A Bíblia vai dizer que ela entra no templo e ela vai falar com Deus. Ela orou, ela falou com Deus. Ela poderia ter procurado o sacerdote? Poderia. Mas repare que quando ela ora, o próprio sacerdote que deveria de dar uma palavra de incentivo, uma palavra de vitória, uma palavra de fé, o que ele faz? A Bíblia diz que ele falou, minha filha, você está embriagada? E muitas das vezes é assim, irmãos. Pessoas que poderiam nos ajudar, nos aconselhar, estão nos aconselhando errado. Estão aí ensinando erroneamente. Não, você pode fazer isso, você pode separar. Isso aí não tem nada a ver. Eu quero terminar dizendo, querido, que essa palavrinha não tem nada a ver. Eu sempre gosto de falar isso. Tome cuidado, porque uma hora você vai perceber que não tem nada a ver entre você e Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que você possa buscar o verdadeiro ensinamento. Leia as Escrituras, leia a palavra. Pastor, eu leio, mas não entendo, querido. Leia. O Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração, ele vai te ensinar. Tome cuidado, tome cuidado. Porque o que nós estamos vendo hoje é que o que era pecado antigamente, hoje para muitos não são. Essa é a realidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te livre. Amém? Que o Senhor Deus, ele possa, no dia chamado hoje, continuar abençoando a sua vida, que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia cheio de vitória, que você tenha um dia cheio de conquista. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você possa ouvir, e tudo que eu falei você pode acompanhar na Bíblia. Amém? Eu quero te pedir também que você vá lá no meu canal do YouTube, que você possa, lá tem outras mensagens que eu estou pregando, outros ensinamentos, que você possa ali buscar, que você possa ouvir e que o Senhor possa falar com você. Fique com Deus. Um forte abraço, em nome de Jesus.